Um homem muito velho está no leito de um hospital. Membro de uma família tradicional, uma família brasileira, ele desfia num monólogo dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser ouvir a história de sua linhagem, desde os ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de Janeiro atual. Uma saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo como pano de fundo a história do Brasil dos últimos 2 séculos. Essa história, contada por esse personagem que eu acabei de falar para vocês, enquanto ele está em coma, é a história dele sendo contada, sendo descoberta, né, o subconsciente dele, né, o inconsciente dele sendo desvendado pelo autor. Tudo isso está nos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Se chama Leite Derramado, de Chico Buarque de Holanda. Esse é um livro atual, vale a pena ler, cai nos vestibulares e trago aqui para vocês como uma maneira de instigá-los a esse tipo de texto também, que é a cara dos textos contemporâneos brasileiros. Hoje, a nossa aula ela vai falar do conteúdo Tendências Contemporâneas 2. Isso está no nosso livro de literatura, na nossa apostila de literatura 12, capítulo 2. E vamos falar sobre Chico Buarque, mas vamos falar de muitos outros autores que produziram obras que devem ser lidas por nós, que devem ser conhecidas por nós. Vamos iniciar a nossa aula então? São os principais objetivos dessa aula relacionar a poesia e a prosa contemporânea no Brasil ao contexto histórico, político e social brasileiro a partir da segunda metade do século XX. Também temos como objetivo apresentar alguns dos mais representativos autores da literatura contemporânea brasileira, relacionando-os no que se refere a traços estilísticos e temas que eles tratam em comum. E a nossa intenção também é levá-los a conhecer diferentes correntes estéticas, tanto na prosa quanto na poesia contemporânea brasileira. Os principais conceitos que você vai aprender são prosa contemporânea no Brasil e poesia contemporânea no Brasil. Gente, é importante lembrar que a vida contemporânea brasileira foi marcada pela proliferação de ideologias. E essas ideologias criaram múltiplas possibilidades de expressão, de ação e de agir no mundo. Certamente, isso serviu como estímulo para o engajamento social, ao estímulo também de novas formas de expressão e de uma luta constante por um mundo mais justo e mais humano. A arte produzida nesse período, então, é voltada para a crítica à realidade social da época. Na literatura, o principal tema passou a ser a vida urbana contemporânea e os seus principais aspectos relacionados a essa vida, nas grandes cidades principalmente. O primeiro aspecto é a violência. O segundo são as situações limite da vida social. Como terceiro, temos a luta de classes. E como 4, nós temos a solidão do indivíduo
e, como consequência, a luta para a sua sobrevivência dentro desse mundo, dentro dessa gama toda que citamos aí. A pluralidade de tendências e estilos pode ser, então, a principal característica, o principal nome que podemos dar à literatura brasileira desse período, produzida nesse período. É justamente pelo fato de ser tão difícil esquematizá-la que pode-se dizer que a literatura produzida no século XX do Brasil é uma literatura universal. Marque bem, dentre as principais vertentes exploradas nesse período estão a violência urbana, o realismo fantástico, a literatura de caráter intimista e psicológico, a representação do espaço urbano e dos encontros interpessoais. E por último, a agonia e a dúvida. Vamos conhecer um pouquinho dos escritores prosadores desse período? Murilo Rubião nasceu em 1916 e veio a morrer em 1991. São notáveis três características na obra do Rubião: a adoção do fantástico como elemento unificador de seus contos, a utilização de epígrafes retiradas da Bíblia que dialogam com a temática do conto, a intensa reescritura e revisão de seus contos e uma ânsia obsessiva por torná-los melhores. O Rubião, ele transita entre o sobrenatural e o real com a intenção de mostrar para os seus leitores que há muito mais coisa além daquilo que se pode enxergar a olho nu. Outro grande escritor desse período é o Rubem Fonseca, que nasceu em 1926 e morreu recentemente. Ele é o criador da vertente da brutalidade, da corrente brutalista, e é um dos escritores mais celebrados dessa vertente da violência urbana. Ele é comumente associado ao gênero policial. Pode ser vista, entretanto, como uma paródia das histórias de crime e mistério, justamente porque a violência em si não é o que interessa ao autor, mas tem a função de atuar como um disfarce para a crítica à sociedade opressora do indivíduo. Quando tratamos da vertente intimista, nós temos Lígia Fagundes Telles como a grande representante. A Lígia Fagundes Telles nasceu em 1923, é hábil na construção de perfis psicológicos nos quais as sutilezas humanas, principalmente as femininas, se encontram com a brutalidade do real. Os desejos e medos mais obscuros de suas personagens são, assim, confrontados com a realidade exterior que muitas vezes é moldada pelo fantástico. Disse que Lígia Fagundes Telles tem um discurso labiríntico. Ela procura buscar incessantemente e vasculhar toda a interioridade dos indivíduos. Por isso, ela não tem uma escrita linear. Contudo, a partir do seu discurso, ela procura também denunciar a realidade social brasileira. O Raduan Nassar, que nasceu em 1935, é outro grande escritor desse período. Ele deixou de escrever no auge de seu reconhecimento para se dedicar à agricultura em uma fazenda no interior paulista.
A cidade e a dificuldade de nela se estabelecerem relações interpessoais é tema recorrente na obra de Caio Fernando Abreu, outro poeta contemporâneo que vamos estudar. O Caio, ele se interessa pelas experiências vividas pelos personagens nos grandes centros urbanos, e esta é uma forma que ele tem de registrar as transformações sociais pelas quais o país vinha passando em meados do século XX. Essas experiências são reveladoras do olhar singular do autor sobre as oscilações do sujeito inserido nesse meio. A escrita literária de Chico Buarque, que também é dramaturgo, não pode se confundir com as suas composições musicais. Se sua dramaturgia tem teor essencialmente político e social, suas narrativas são mais marcadas pela hesitação entre dois planos, a realidade e a imaginação. O que produz recorrentemente uma atmosfera de dúvida acerca dos fatos que são relatados, pois o foco narrativo fica a cargo de personagens pouco confiáveis. Na poesia contemporânea brasileira, vale o destaque para Ferreira Goulart, que nasceu em 1930 e morreu em 2016. Sua carreira, seus versos, foram marcados pela formalidade e pela preocupação social, existencial e, sobretudo, pela valorização dos indivíduos. Esse é um dos livros escrito por Ferreira Goulart e eu chamo a atenção deles para vocês. Chama-se Dentro da Noite Veloz. E aqui dentro tem uma poesia que gosto muito e que exemplifica aí essa preocupação do Ferreira Goulart com o existencial do indivíduo, com o social, com a valorização do ser humano num todo. Chama-se Poema Brasileiro e ele é curto, mas eu gostaria de ler para vocês aqui. Poema Brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 A obra do Ferreira Goulart, ela é costumeiramente dividida em dois momentos. No primeiro, relativo ao início de sua produção artística. O Ferreira Goulart associou-se aos concretistas paulistas, chegando a participar da Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956. Na década de 60, no entanto, o Ferreira Goulart afastou-se do culto à forma poética para assumir uma postura mais engajada, socialmente falando, entendendo a poesia como um importante meio de denúncia das injustiças sociais e do autoritarismo que se estabeleceu no país com a ditadura militar. Um outro escritor muito importante, que nasceu em 1937, chama-se Afonso Romano de Santana. O Afonso Romano de Santana, ele volta e meia está aqui em Joinville, ele vem na Feira do Livro muitas vezes.
é marido de uma outra grande escritora chamada Marina Colasanti. Ele demonstra muita preocupação com o fazer poético, por isso que ele é conhecido como um dos principais poetas metalinguísticos do Brasil, ao lado de João Cabral de Melo Neto. Mas ele se destaca também como poeta social, porque é inconformado com o homem de seu tempo, beirando o existencialismo, embora não possa ser considerado ateu, como o Jean-Paul Sartre, devido à formação protestante obtida da família onde viveu. A publicação da Face Imóvel, em 1942, configurou Manuel de Barros, o poeta pantaneiro, como um dos maiores poetas do Brasil. Esse é um dos ótimos livros do autor, não diria o principal, mas que eu tenho aqui. Chama-se Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E eu gostaria de ler uma poesia do Manuel de Barros para mostrar a grandeza desse poeta e a sua genialidade em compor versos. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. O Manuel de Barros, ele nasceu em 1916 e morreu em 2014. A recuperação dos objetos inúteis, trastes e coisas sem préstimo, latas, detritos, bule sem boca, sapato velho, pente sem dente, caco de vidro, para transformá-los em arte, era a maneira manuelina de propor o conhecimento poético do mundo. Os versos da poeta mineira Adélia Prado eram tão magistrais que ela ganhou até uma homenagem do seu conterrâneo Carlos Drummond de Andrade. O poema dizia assim: Adélia é lírica, bíblica, existencial. Adélia é fogo. Fogo de Deus em Divinópolis. Adélia Prado nasceu em 1935. A metalinguagem e a intertextualidade se entrelaçam a outros temas. O cotidiano se articula em várias instâncias igualmente. Estão presentes as atividades meramente caseiras, como cozinhar, e também o familiar e o religioso. Revela-se assim uma característica na poesia de Adélia Prado que promove a unidade temática sem estabelecer hierarquias dos temas abordados, mas todos reunidos no próprio espaço doméstico, em que se é tanto mãe quanto mulher e escritora. Outra grande poeta é Hilda Hilst, que nasceu em 1930 e morreu em 2004. Teríamos muito para falar de Hilda Hilst, mas a sua poesia é considerada transgressora porque une o sagrado e o profano. A obra multifacetada de Hilda tem sido avaliada em grande medida pela imagem que se criou
em torno de sua personalidade. As interrogações mais radicais de seu tempo são expressas na obra de Hilda e tomam forma em duas vertentes: a busca pela compreensão do feminino e seu lugar no mundo como mãe, amante, esposa, matriz, luta, a redescoberta da condição humana e as relações do homem com o sagrado e a metafísica. Outro grande poeta contemporâneo é Paulo Leminski, curitibano, representante então do sul brasileiro. O Paulo Leminski, ele tinha um posicionamento independente. A sua produção artística, ela foi então associada tanto aos movimentos de contracultura quanto às tendências experimentalista em poesia, em especial ao tropicalismo, ao concretismo e à poesia marginal. Essa multiplicidade de influências fez com que o Paulo Leminski elaborasse poemas que explorassem muito o coloquialismo em detrimento das formalidades estéticas. O gosto pela música levou Leminski a compor poemas de evidente musicalidade. Assim, ele retomou então a tradição da escrita de poemas rimados, que até então estava sendo esquecida. É isso aí então, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido caminhar por esse retrospecto que nós fizemos no tempo, né? Nos encontramos então na nossa aula para refletirmos um pouco mais, fazermos os nossos exercícios, discutirmos e corrigirmos as questões de vestibulares que ali temos, né? Abraços e até mais. Tchau, tchau.